Olá a todos do canal, eu me chamo Mara, e o relato que eu trago hoje aqui para o canal aconteceu há muitos anos com a minha família e eu, quando morávamos em um sítio no interior do Paraná, que por sinal, esse sítio era muito assombrado. Bem, hoje eu tenho 36 anos, mas esse fato que eu irei contar aconteceu há muito tempo, e na época eu tinha entre 11 e 12 anos de idade. A minha família havia comprado um sítio muito antigo, na cidade de Pinhal do Sudoeste, onde corria uma história na cidade de que a antiga dona da casa havia sido morta por uma criatura que andava pela região. E segundo os moradores, essa criatura costumava atacar em noites de lua cheia. Mas segundo conta as pessoas da região, em uma noite de lua cheia, uma dona de casa que vivia sozinha ali no sítio, ela presenciou seu cachorro se atracando no quintal com uma criatura animalesca. Então, para proteger o cachorro, essa mulher partiu para cima da criatura com uma faca. Porém, a criatura a feriu gravemente e ela não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. Aquele sítio antigo também tinha fama de ser assombrado, pois, segundo algumas pessoas, o fantasma daquela mulher rondava pelo sítio e ele não teria paz enquanto a suposta criatura vivesse. Bem, ninguém da minha família acreditou nessas histórias e mudamos para lá assim mesmo, pois achávamos que eram histórias de pessoas da roça para nos colocar medo. Bem, na primeira noite, eu, que na época era completamente incrédula, eu passei a respeitar todas as lendas e histórias que o pessoal conta pelo Brasil afora. Aquele sítio era bem grande, também era antigo e tinha uma aparência sinistra. Tinha 4 quartos e a cozinha não era ligada com o casarão antigo e nem o banheiro. E por isso, à noite eu tive que dar a volta pela casa para conseguir chegar até o banheiro. E quando saí para o banheiro, eu dei a volta pela casa e eu pude perceber alguém parado, próximo a um arbusto me observando. Eu levei um susto e nem consegui ir ao banheiro. Voltei correndo o mais rápido que eu pude e me enfiei embaixo dos lençóis. Depois, eu passei a ouvir vários ruídos pelo corredor, como se alguém estivesse arranhando as paredes. E para completar, em algumas vezes, eu ouvia gemidos de dor, como se alguém estivesse passando mal. Até que, em um determinado momento, tudo ficou no mais absoluto silêncio, ficando somente o som dos animais noturnos. Naquela mesma noite, eu tive um sonho com uma mulher de aparentemente uns 40 anos de idade. Ela era bem magra e estava com seu corpo todo desfigurado, como se tivesse sido atacada por algum animal feroz. E no sonho, ela dizia para que eu tivesse cuidado com o homem da muleta, pois ele virava bicho e atacava nas noites de lua cheia. Quando o dia amanheceu, eu logo lembrei do sonho, porém eu não dei muita importância, pois acreditava se tratar de um sonho sem sentido. Durante o dia, tudo estava correndo normalmente, e vez ou outra víamos algum animal andando pelas árvores ou colhendo frutos no chão, e nada mais que isso. A tarde passou e a noite chegou, e novamente, para o meu temor, terminamos as nossas tarefas, tomamos banho, jantamos e ficamos conversando um pouco, e em seguida fomos todos dormir. Bem, aproximadamente 2 horas da madrugada, eu acordei assustada novamente com o mesmo barulho da noite anterior. Eu tremia toda de medo e a porta do meu quarto estava entreaberta. E como não havia iluminação elétrica no sítio, pois o sítio era muito antigo, a minha mãe deixou uma lamparina no meio do corredor, sendo que isso fazia com que eu conseguisse ver se alguém passava diante do meu quarto. Em certo momento,
Eu percebi que havia alguém andando em direção ao quarto dos meus pais. Eu achei que fosse a minha mãe. Pulei da cama e corri para o corredor, pois estava com medo. E no quarto dos meus pais tinha um sofá velho. Então achei que a minha mãe deixaria eu dormir lá. E assim que eu alcancei a minha mãe no corredor, eu a toquei pelo ombro e tomei um susto enorme, pois não era a minha mãe. Era uma outra mulher, a mesma mulher que apareceu no meu sonho. E no lugar dos seus olhos, eu percebi apenas manchas de sangue. Eu gritei e saí correndo em direção ao meu quarto. Eu joguei-me em cima da cama e aquela figura monstruosa estava parada na porta do quarto, olhando diretamente para mim. E ela ficou lá parada e apontando para a janela com o dedo indicador, como se quisesse me mostrar algo. Eu me cobri com o cobertor e fiquei assim por uns 5 minutos. E quando eu olhei novamente em direção da porta, já não havia mais ninguém lá. Segundos depois, entraram o meu pai e a minha mãe no meu quarto, e eu contei o que havia acontecido. Mas eles não se importaram e não acreditaram na minha história. Bem, quando eu contei que a mulher de branco apontou para algo lá fora, como se quisesse me mostrar algo, o meu pai disse: "Eu vou te mostrar que não tem nada lá fora, e que tudo não passou apenas de um sonho." O meu pai foi até a janela, olhou em direção ao mato que ficava próximo ao sítio, e em seguida, ele simplesmente ficou pálido. A minha mãe correu para ver se ele tinha visto algo. Então, todos nós presenciamos uma criatura demoníaca próximo ao mato nos observando. Os meus pais, o meu irmão e eu, todos nós vimos aquela besta fera ali parada. E aquilo tinha os olhos vermelhos como brasa e parecia um cão enorme. Mas a coisa estava em pé. O seu corpo estava coberto de pelos negros, meio acinzentado. A criatura levantou a cabeça e fixou o olhar na lua, que por sinal estava cheia. E em seguida, a criatura deu uma risada demoníaca e ficou ali rindo, e em seguida começou a uivar. E todos nós ficamos arrepiados quando ouvimos aquela risada seca e sinistra. E então, trancamos toda a casa e começamos a rezar. Os uivos e risadas daquela besta fera se estendeu por toda a madrugada e só parou por volta de 5 da manhã. No outro dia, o meu pai disse que não ficaríamos mais ali e que iríamos nos mudar. No dia seguinte, pela manhã, recebemos a visita de um senhor que usava muleta. Ele disse que o sítio pertencia ao seu avô, mas o banco o tomou, pelo seu avô possuir dívidas com o banco. Então, quando o seu avô morreu, ninguém mais conseguiu morar ali no sítio. E quando aquele senhor foi embora, eu liguei os pontos, e então tudo passou a fazer sentido, pois aquele senhor da muleta era o mesmo que a mulher apareceu em meus sonhos e disse que eu tivesse cuidado com ele. Os meus pais logo venderam o sítio, e hoje, pelo que eu sei, todos que mudam para aquele lugar não permanecem por muito tempo. A pergunta que me faço todos os dias é a seguinte: quem é aquela mulher que me apareceu? Será que ela é um fantasma de alguém que foi morta pela criatura e agora estava ali na casa para avisar as pessoas do perigo? Bem, eu acho que nunca vamos saber, e a única coisa que eu sei é que todo aquele terror vivido ficarão gravados na minha mente para sempre, e eu nunca me esquecerei daquela experiência horrível que eu passei naquele lugar. Bem, não foi apenas a minha imaginação, pois toda a minha família e eu pudemos presenciar aquele fato, e isso é algo que eu não desejo para ninguém. Boa noite.